A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amada igreja. É com alegria muito grande que estamos aqui mais uma vez para mais um estudo bíblico. Tenho certeza que a cada dia o Espírito Santo renova a nossa fé e nos traz coisas novas para o reino de Deus. Aleluias, glória a Deus. Quero compartilhar com os irmãos nessa semana do nosso devocional. O título é bem apropriado para o que vamos fazer: As Escrituras de Deus. Nós já aprendemos que o autor das Escrituras é o próprio Pai. Amém? Ele é o autor, mas os escritores não é o próprio Deus. Ele deu Ele compartilhou essa honra conosco. Amém? Então, glória a Deus. A Bíblia diz que num espaço de 40 escritores, coube o Espírito Santo trazer na memória de cada um deles a vontade do Pai. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos para o nosso devocional, como de costume. Leiamos as Escrituras de Deus. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de interpretação. Deixa eu ler de novo, que eu estou para mudar a página aqui. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, inspirado pelo Espírito Santo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias te damos, ó Pai, por essa palavra maravilhosa, e que nesta noite, ó Pai, o Espírito Santo esteja, como sempre, trazendo para nós esse renovo espiritual. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que Deus os abençoe. Neste momento, como de costume, quero convidar o nosso grupo de louvor, que vai estar celebrando com vocês mais um momento de adoração. Que Deus o abençoe. Amém? Aleluias. Você disse, pois é só dele, somente dele, o meu coração. Quando você entrega o seu coração para Jesus, você vê que não há onde buscar refúgio, não há onde buscar libertação, senão em Jesus. Só Ele que pode libertar você dos seus pecados. Só Ele que pode nos salvar. Esse é o nosso Jesus. Amém? Vamos cantar? Meu refúgio e minha libertação é Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor, obrigado pelo louvor. Depois desses cânticos maravilhosos, eu podia, como de costume dizer, eu podia encerrar aqui, porque o louvor alimenta o meu coração e minha alma. Mas falta ainda a sobremesa, lembra desse texto que eu dei? E a sobremesa hoje está a cargo da nossa amada irmã Sônia. A irmã Sônia, ela é muito querida no meio da igreja, porque ela cuida das nossas crianças, também dos nossos jovens, e também, por que não, ela é conselheira de algumas senhoras. Oh, Jesus, né? Que Deus abençoe a irmã Sônia, que o estudo dela não esteja só no seu coração, mas ele vai encontrar espaço em nossos corações. Obrigado, Senhor, pela vida da Sônia, continua abençoando, trazendo para nós, Pai, aquilo que está no coração do Senhor, que transportou na sua mente e do teu coração, produz palavras sábias que venham de encontro ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Irmã Sônia, que Deus o abençoe. Amém. Paz do Senhor, igreja, é uma alegria muito grande estar aqui e vamos aproveitar esse momento para estudarmos um pouco da palavra de Deus. Meus queridos, esses dias de pandemia têm causado algo atípico no nosso meio. Muitas pessoas não estão trabalhando ou estão trabalhando em casa, o chamado home office, e o fato de você estar em casa o dia todo, principalmente para quem tem costume de estar saindo para trabalhar, para ir para a escola e não fica em casa normalmente, né? O que acontece? Isso nos leva para uma comilança. É um tal de comer, de lanchar, de almoçar, de jantar, de fazer, de preparar. Eu mesma acabei me especializando em alguns pratos. Os irmãos que estiveram aqui puderam se deliciar comigo. E então, nessa noite eu quero falar sobre comida. Eu quero falar sobre alimento.
porque é um assunto muito interessante para a gente conversar. Então, vamos lembrar algumas coisinhas que nós aprendemos lá no 5º ano, não é? Alimentos. Os alimentos, eles são utilizados pelo nosso organismo para realizar o metabolismo. Servem para a manutenção e crescimento dos tecidos. Os alimentos são aqueles que nos fornecem energia. Os alimentos que ingerimos, eles contêm os nutrientes essenciais para a nossa vida. Então, é ser disso que, para você se manter vivo, para você manter esse seu corpo de pé, você precisa se alimentar. E se alimentar de uma forma saudável. Todos nós já sabemos disso. Nós temos no nosso organismo um sistema digestivo, que é responsável para quebrar aquele alimento em porções menores e distribuir esse alimento para todo o nosso corpo, para que todo o corpo tenha os nutrientes, carboidrato, lipídios, proteínas, vitaminas, sais minerais. É o que precisamos. Se o nosso corpo tiver falta de alimento, nós teremos um corpo não saudável, ou seja, um corpo doente, um corpo enfermo. Daí a importância do alimento. É o alimento que nos mantém vivos. Sem contar que se alimentar é um prazer, é uma alegria. A palavra de Deus fala sobre alimento. Então vamos ver o que ela nos diz nessa noite sobre alimento. Você agora vai acompanhar aí na sua tela o que está escrito em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Preste atenção no finalzinho desse versículo. Em que há fruto que dê semente, ser-vos-á por mantimento. Então, meus queridos, ali em Gênesis, o Senhor Deus já estava provendo o alimento para nós. Ele é aquele Deus que provê o alimento. Então, eu fiz aqui alguns desenhos. Já que a gente está falando de comida, eu vou ver se fica legal aqui, se dá para você ver. Já que estamos falando de comida, Gênesis fala que Deus preparou frutos, tudo que dê semente, para que seja por mantimento, por alimento. Então, lá no livro de Gênesis, nós vimos já Deus cuidando do homem e já se preocupando com o alimento, sabendo que é através do alimento que o homem vai poder receber seus nutrientes e permanecer vivo, porque o nosso Deus, ele é vida e ele quer que nós vivamos. Ainda em Gênesis, no capítulo 18, nós vamos ler 2 versículos lá, o versículo 5 e o versículo 6. Leiamos, meus queridos. Acompanhem comigo aí na sua tela. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. E disseram, assim faze como disseste. Versículo 6. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de farinha, de flor de farinha, e faze bolos. E se você continuar a leitura, continuar no estudo, você vai ver o seguinte. Abraão teve alegria em receber pessoas, anjos, em sua casa. Hospitalidade. Abraão estava à porta da tenda,
Quando chegaram 3 anjos, ele recebeu visita. E a primeira coisa que ele fez foi oferecer para aquela visita alimento. Ele ofereceu pão, água, bolo. Ele disse para Sara: vai até as vacas, tira o leite, manteiga e prepara bolo. E vamos oferecer para os nossos... Ui, tá torto, gente? Vocês têm que me falar se tá torto. Se vocês não falaram, vai continuar. Ok. Então, você pode notar o seguinte, que Abraão, ele se preocupou com aqueles que estavam visitando e ele, com alegria, ele foi pôr a mesa para aqueles que o visitavam. Você tem alegria de pôr a mesa para aqueles que vão até a sua casa? Você tem alegria de alimentar aqueles que se aproximam de você? Continuando, meus queridos, estamos num assunto muito interessante. Alimento, comida. Gênesis 16, 12, vamos ler? Gênesis 16, 12, assim diz a palavra: e ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos. E o versículo não é esse, não. Não é esse, não. Eu dei o endereço errado, mas nós vamos falar. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Vem aqui que eu conheço a palavra e você também. Então, fica comigo. O que eu quero falar para vocês é sobre o pão e a carne que o Senhor Deus deu para eles no deserto. Como eu coloquei o versículo errado, fica aí de para casa para você. E no próximo culto você vai me falar onde é que está escrito esta passagem. O Senhor Deus, ele alimentou o povo no deserto com pão, que era o maná, e carne, que eram as codornizes. E essa iniciativa de alimentar o povo no deserto começou por causa de uma murmuração. A propósito, vocês vão lembrar comigo, o povo saiu do deserto, saiu do Egito, foi para o deserto, rumo à terra prometida, mas eles, de mão em mão, esqueciam-se da promessa. Eles estavam caminhando para a terra prometida, mas esqueciam-se para onde eles estavam indo. Eles não estavam olhando para frente, eles estavam olhando para trás, lembrando das cebolas do Egito, lembrando da comida que eles tinham lá no Egito. Eles murmuraram e Deus proveu o alimento. Então, meus queridos, mesmo quando nós murmuramos, nós reclamamos, nós não olhamos para frente, para o nosso alvo que é Cristo, nos esquecemos da promessa que temos e reclamamos, o Senhor proveu o nosso alimento, assim como Ele fez a provisão no deserto, com pão, que é o maná, e carne, que foram as codornizes. E fica aí de para casa para você me falar onde é que está escrito isso, amém? Prosseguindo, vamos falar mais um pouquinho, continuamos falando de comida, de alimento. Toda vez que a gente estuda esse trecho, eu fico muito entusiasmada com o título. O título do trecho me anima, estimula a minha imaginação. Então, observem comigo. O azeite da botija. O azeite da botija. O título do trecho que vamos ler em 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 e 2. Vamos ler sobre esse azeite da botija? Diz assim a palavra do Senhor: e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija
de azeite. Muito bem, meus queridos, o azeite da botija. Aquela mulher estava numa situação difícil, porque ela tinha ficado viúva, o marido tinha partido, mas tinha deixado dívidas. Quando a gente estuda a herança no direito, a gente pensa assim, eu vou herdar tudo daquele que faleceu, chamado de cujus no direito. Você herda sim. Você herda os direitos, os bens, mas você herda os deveres, as dívidas. Essa mulher herdou as dívidas. E como ela não tinha como saldar essa dívida, os credores falaram, não tem problema, muito fácil. Você tem 2 filhos, você pode nos dar e eles vão ser nossos escravos, trabalhando para a gente de graça, assim vai pagar a dívida. E aquela mulher, além de perder o marido, perderia os 2 filhos. Então ela foi até o profeta e narrou essa situação para o profeta. O profeta poderia, de plano, ter clamado a Deus e pedido aquela solução. Mas ele perguntou para a mulher, ok, o que é que você tem na sua casa? O que é que você tem na sua casa? Porque muitas vezes, meus queridos irmãos, quando nós estamos padecendo algum tipo de necessidade, quando necessitamos de algo, a gente se coloca naquela posição de eu sou necessitado, eu não tenho, então eu preciso receber aquilo que vem de fora, porque eu não tenho. Mas o profeta provou que nem sempre é assim, porque ele perguntou para ela, bom, o que eu posso fazer para você? O que é que você tem na sua casa? Então, quando estamos necessitados e queremos pedir e buscar e receber do que está de fora, muitas vezes a gente precisa receber o que está aqui dentro, o que está dentro do nosso coração, o que está dentro da nossa casa, o que está ao alcance das nossas mãos. Meus queridos, às vezes é com isso que o Senhor vai te abençoar. Com aquela mulher foi assim. Ela falou assim, olha, eu só tenho uma botija de azeite. A gente está falando de alimento, né, meus queridos? Azeite é óleo, é fundamental, essencial na nossa alimentação. Mas ele serve para preparar os alimentos. Ele não é um alimento em si. Ou você tem bebido azeite aí na sua casa? Azeite você põe na salada, né? Você usa para preparar alimentos. Então, ela tinha só aquilo. Imagine se na sua despensa tivesse apenas o óleo. Só tem o óleo. Só óleo. Que tipo de alimento eu vou preparar? Não é? Mas ela disse, então, eu só tenho uma botija. E o profeta falou assim, ok, faça o seguinte, minha querida, vá até a vizinhança, converse com suas amigas, arrecade o máximo de panelas, de vasilhas que você conseguir. Pega aquelas vasilhas que estão vazias lá na sua casa, junte todas, e vá buscar na vizinhança, vá nas amigas e encha a sua casa de vasilhas. Ela não deve ter entendido, mas ela não questionou. Ela foi até as vizinhas, as amigas, e pediu vasilhas. Olha, vasilha, vasilha, vasilha. Elas foram emprestando as vasilhas para ela. E ali, milagrosamente, ela pegou o azeite que tinha na única botija. A botija de azeite. Eu vou pegar aqui para você de novo. Vamos ver se fica torto. Ah, vai ficar torto, mas tá bom. Ela pegou aquela botija de azeite e começou a derramar nas vasilhas. Aí está o milagre, porque o azeite que estava na botija, ela passava para uma vasilha, e depois para outra, e depois para outra. À medida que você vai entornando, vai acontecendo o que com o seu azeite? Vai acabando, não é não? Vai acabando. Só que o dela não acabava. Sabe quando é que acabou? Ela estava ainda virando azeite, vira azeite, vira azeite. Por fim, ela falou, menino, traz mais uma vasilha lá. Falou com o filho dela. Ele falou, mamãe, acabaram-se as vasilhas, nós já enchemos todas. Aí sim, o azeite acabou. Então o profeta disse para ela, agora, minha querida, vá, venda o azeite e pague as dívidas. Então o Senhor, através de um milagre, usando aquilo que ela tinha em casa,
quitou as dívidas dela com o alimento que ele mesmo deu para ela. Então, olha como é maravilhoso. Nós vamos continuar agora em Marcos capítulo 6, versículo 38, ainda falando de alimento. Vamos falar de comida. Agora, nós vamos lembrar aquele momento em que Jesus estava lá com seus discípulos e foi chegando, passando o tempo, e a multidão, Jesus percebeu que a multidão tinha fome. Marcos 6,38 diz, e ele disse-lhes, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o eles, disseram, 5 pães, 2 peixes e mais de 5.000 pessoas reunidas. 5 pães e 2 peixes. Vamos seguir? Versículo 39, 40. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde, e assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Então nós vimos aí, meus queridos, o milagre da multiplicação. Jesus alimentando a multidão faminta. Mas nós podemos observar que, antes de alimentar a multidão, Jesus organizou. Vocês perceberam? Ele alimentou de forma organizada. Meus queridos, eles estavam ao ar livre, mas eles se sentaram de 100 em 100, de 50 em 50, para depois receberem o alimento. Então, organizaram-se para depois receberem o alimento. E aquele alimento foi fornecido através daquele milagre que o Senhor Jesus fez. Esse desenho ficou bom, torto. Por causa da compaixão. A palavra de Deus diz que Jesus teve compaixão daquele povo. Eles estavam ali, ouvindo as suas palavras, mas eles tinham fome. E Jesus, movido de compaixão, alimentou aquela multidão. Então, meus queridos, falar de alimento é muito bom. Então, nós vimos em Gênesis, vamos lembrar aí, Gênesis, onde o Senhor proveu alimento, frutos, não foi isso? Para que eles pudessem se alimentar. Depois nós vimos Abraão recebendo os seus ilustres visitantes e correndo com toda a hospitalidade, preparando bolo, leite, pão para os seus visitantes. Depois nós vimos a provisão de Deus no deserto, mandando o maná e mandando carne para aquele povo. Depois nós vimos o milagre através do profeta, onde foi multiplicado o azeite na botija daquela viúva. Depois nós falamos de pão e peixe, em que Jesus alimentou a multidão porque teve deles compaixão. E a gente tinha falado então no início, né, que o alimento é importante, que é ele que traz os nutrientes para a nossa vida, para o nosso corpo, para que esse corpo se mantenha vivo. Precisamos do alimento, meus queridos, para nos mantermos vivos, e precisamos de uma alimentação saudável, não é isso? E nesse tempo é bom a gente parar e meditar sobre alimento. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Alguém vai ter que me ajudar aqui, que eu vou fazer duas coisas. Eu vou mostrar, cadê meu cameraman? Eu queria mostrar para vocês, eu não sei se vai dar para ver, gente, mas isso aqui, ó. Como eu disse, tá dominado aqui, nesse tempo aí de pandemia, eu preparei um pavê com recheio
de chocolate, maravilhoso. Ó, maravilhoso. Eu mesma fiz e eu mesma gostei. Mas, enfim, alimento é muito bom a gente comer. Mas sabe o que vai acontecer com esse pedacinho de pavê que eu comi aqui? Sabe como é que ele vai terminar? Como é que ele vai? Você sabe. Você sabe como vai terminar. Então, meu organismo vai retirar dele tudo aquilo que é nutriente. Tem muito açúcar, então dá energia, né? Ai, diabetes. Ele vai retirar aquilo que é nutriente, mas nem tudo que está ali no pavê é nutriente. Vai ter coisa que vai ser descartada. Então, termina assim, no descarte. Vai ser dispensado. Não é isso? E sabe esse corpo aqui que eu estou te falando, que a gente vai e vamos nutrir e vamos nos alimentar, alimentação saudável, corpo, mente saudável e tal, vai virar pó. Vai virar pó. Nós vamos morrer, mesmo com todo o cuidado que você tiver com a sua alimentação. Um dia, o seu corpo vai perecer, porque ao homem está ordenado morrer uma vez. Então, nós vamos perecer. Então, esse alimento que nos mantém de pé e que nutre o nosso corpo, está nutrindo o corpo material, matéria, que hoje está aqui e amanhã é como fumaça que você hoje vê e logo depois sumiu. Portanto, a gente está falando de comida, não é? E essa comida eu fui buscar onde? Na Bíblia, não é? Ah, tá. Então, meus queridos, a comida que nós devemos cuidar e zelar e não deixar faltar é a comida espiritual. Não pode faltar na mesa do crente pão, água. Não pode faltar na mesa do crente pão. João 6,35 fala do pão que não pode faltar na sua mesa. Meu querido cristão, olha o que está escrito lá. João 6,35 diz assim: e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram: o lugar é deserto. Ah, o Juninho me ajudando aí, gente. Vocês estão vendo que está Marcos 6,35? Abra a Bíblia aí em João. Vamos lá. Marcos é bom também, mas só que agora a gente quer falar de pão. Não queremos falar do deserto, não. Vamos falar de comida. Agora sim, ó, pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então, meus queridos, na casa do crente, na casa do cristão, na vida do cristão, não pode faltar o pão. Não pode faltar o pão da vida. Nós precisamos nos alimentar desse pão da vida que é Jesus. Sabe o que mais não pode faltar na mesa do cristão? Não pode faltar pão, não pode faltar água. Olha lá em João, não é Marcos, é João, capítulo 4, versículo 14. E o que ele diz sobre a água que não pode faltar aí na sua casa. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, disse Jesus, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, meus queridos, não pode faltar o pão da vida, Jesus. Então, quando você estiver com fome, coma o pão da vida, Jesus, para que o seu corpo espiritual seja fortalecido, sua vida espiritual seja fortalecida. Não fique aí ressequido. Beba da água da fonte, que é Jesus, a água viva. Amém?
E nós falamos aqui do leite. O leite é o primeiro alimento que o ser humano toma, né? Que é o leite materno, importantíssimo. Gente, o leite é importantíssimo. E lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, meus queridos, que nós possamos desejar como meninos que nasceram de novo o leite, olha, racional. Então, nós aceitamos a palavra no nosso coração, mas no nosso intelecto ele é racional. Amém? Então, a palavra de Deus é esse alimento, é o pão espiritual, é a água viva. Para aqueles que estão chegando agora para o Evangelho, é o leite, como se fossem meninos novamente nascidos, o leite racional. Eu vou mostrar mais uma coisinha para vocês. Agora eu acho que vou precisar de ajuda aqui, o meu querido W. O que eu quero mostrar para vocês, já que a gente falou tanto de comida, né? Comi um pedacinho de coisa aqui, mas eu vou dizer para você, o alimento, o principal alimento, o prato especial que não pode faltar na sua vida é a palavra de Deus, meus queridos. A Bíblia Sagrada deve ser sempre o seu alimento. Então, se você tem fome, se você tem sede, busque saciar-se na palavra de Deus. Amém? A Bíblia que está aí na sua mão, ela não é para ficar sobre a estante aberta, assim como a gente não deixa um prato delicioso só guardado, não é? Chega visita, você faz aquele prato maravilhoso só para que ele contemple? Não, é para que ele se delicie naquele prato. Então, a Bíblia, meu querido, é para você se deliciar, é para você se alimentar. Então, vou deixar uma pergunta para você nessa noite e assim nós vamos fechando. Vamos ver se eu consigo fazer direitinho aqui. Ui, tá torto. Você já se alimentou hoje? Amém? Meus queridos, vamos comer muita Bíblia nessa pandemia. Amém? Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço fraternal em nome de Jesus. A paz do Senhor. Vamos lá? Do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Tchau, meus queridos. Tchau mesmo. Com saudade, viu? Deus os abençoe. Está pronta, estamos esperando
encontrar.